Olá, seja muito bem-vindo ao SMV20, que é a Semana do Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Essa iniciativa do Client Hub em parceria com a Brade Nacional e a Agência ProMais. Quem fala é Igor Moraes, eu vou estar com você durante toda a semana trazendo vários convidados especiais para a gente falar sobre as principais tendências e desafios do mercado digital. Antes de trazer a minha primeira convidada, eu tenho 3 recadinhos para você. O primeiro, serão mais de 80 palestras e talks que estão acontecendo, alguns de forma simultânea, mas fica tranquilo porque você vai conseguir assistir eles até o dia 28, beleza? O outro é o seguinte, no final do evento vai rolar um sorteio para você poder ganhar o ingresso do Digitalks, mais um livro Mentropia, do meu parceiro Estevão Soares. Para participar, muito simples, tirou uma foto da tela e marcou com a hashtag SMV2020. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Client Hub. E o último recado que eu prometo, fica ligado no teu e-mail, porque no final do evento a gente vai mandar para você como você vai fazer para participar de um workshop presencial que nós da Agência ProMais estamos organizando lá em São Paulo. E a gente vai abordar temas como os que estamos falando aqui nesse evento, beleza? Então chega de conversa, que eu vou trazer agora a minha convidada, que eu estou ansioso. E hoje eu trago a minha amiga Camila. Oi, tudo bom, Camila? Pessoal! Nossa, muito feliz por estar aqui. Coisa boa! Vamos lá, vamos falar de tendências? Do que vai bombar em 2020 para a gente conseguir passar tudo isso para o nosso cliente, né? O que a gente quer, essa percepção de que a gente sabe o caminho a seguir. Então é assim que a gente vai orientar a nossa conversa hoje, vamos? Com certeza, segue bonde. É você que manda aqui. Então se joga. Vou começar aqui a compartilhar a minha tela, vamos lá, para a gente seguir para nossa conversa a respeito das tendências de marketing 2020, o que a gente está aqui estudando, o que todo mundo estudou para trazer, né, essas informações que estão aí no mundo inteiro, aplicação prática. O nosso objetivo é esse, é conseguir passar para os nossos clientes um caminho a seguir com inovação e também alinhado com o maior especialista de marketing digital, que não sou eu, que é o nosso cliente. O nosso papel é ser intérprete do desejo do nosso cliente. Então vamos lá, um momento, né, maravilhoso, onde a gente se apresenta, fala dos prêmios, dos nossos clientes. Eu não me apresento assim justamente porque eu vivo o digital no dia a dia. E o digital é feito de execução, de testar, de validar, de aprender. É um processo contínuo. Não sou especialista, o meu cliente, quem está ali com o celular na mão é o especialista. Eu sou uma intérprete de tudo isso. Mas eu gosto de me apresentar assim como uma pessoa que ama o que faz. Eu sou apaixonada, eu sou muito grata por poder viver o digital da maneira e com a intensidade que eu vivo. E eu também estou tão feliz de estar aqui. Então vai ser uma conversa muito legal para a gente começar agora. Vamos lá que tem muito conteúdo para passar. Porque agora eu vou trazer o que para vocês? Dados. Isso já é uma dica para todo mundo que está envolvido de alguma maneira, seja uma agência, uma consultoria, com um momento de convencimento do seu cliente. A gente apresentar dados é sempre uma maneira muito legal para contextualizar e para trazer um embasamento, aumentar a persuasão daquilo que a gente vai argumentar. Então vamos entender um pouquinho o nosso cenário. Hoje o Instagram está totalmente ligado a comportamento de compra. Então isso é bem relevante para a gente. Então 70% das vendas são originadas pelo Instagram. A gente ainda tem, né, uma total participação do Facebook nisso. Então o Facebook é a plataforma, o Instagram é uma das marcas dessa plataforma, não tão representativo. Então o Instagram sem dúvida é uma das tendências para 2020. A gente também tem que lembrar a importância do marketing de influência. Então influencers, né, os influenciadores digitais. Trouxe aqui um dado relevante para a gente compreender a importância da questão de ser confiável dentro da nossa estratégia. A gente não fala mais em volume e sim nesse atributo super intangível que é sim um desafio para ser monitorado e compreendido na escolha do influenciador, no relacionamento com esse influenciador. Vamos lá, mais um dado relevante para a nossa conversa de hoje é Google busca ser encontrado. E que eu estou aqui trazendo já uma relação desse ponto das buscas, né, de como isso vai ser afetado ao longo de 2020 com a relevância do WhatsApp, né? Então tá aí entre os top 10 mais buscados
por que o WhatsApp parou de funcionar. Então, como ele está fazendo parte da nossa vida, especialmente por ser o quê? Dispositivo na palma da mão. E a gente já sabe que o celular é percebido pelo nosso corpo como uma extensão. Quando a gente está usando o celular, acionam lá no nosso cérebro áreas parecidas com aquelas de quem tem uma prótese de mão, por exemplo. Então, celular, tudo aquilo que está ligado a isso é relevante para a nossa estratégia também. A gente tem que garantir essa experiência para os nossos clientes, para que eles consigam estar presentes em plataformas como celular, que são móveis, tá? Mais um dado aqui, relevância do vídeo. Então, sim, a gente vai falar a respeito de vídeo. Vídeo é difícil, é muito difícil, justamente por isso que ele é uma excelente oportunidade. Sabe, dinheiro fácil, já ganharam. Então, a gente precisa realmente batalhar pelo difícil. Então, se é difícil, tem pouca gente fazendo. Se tem menos gente fazendo, existe uma super oportunidade para a gente, uma menor concorrência. O vídeo, ele gera uma percepção de verdade, de realidade. Imagem não consegue comunicar isso. E eu quero trazer para vocês algumas ideias sobre como aplicar vídeo de uma forma diferente ao longo do ano. Vamos lá, pessoal, começando com uma super tendência, voz. Trouxe aqui alguns dados do Google a respeito de como o Brasil se comporta na hora de usar a voz. E a gente está falando aqui, por exemplo, a respeito do áudio, né? Então tem áudios aí que são verdadeiros podcasts, áudios com mais de 1 minuto. A gente começa a sofrer, já vê e sofre, mas eles estão presentes no nosso dia a dia, assim como a questão de dar comandos, né? A gente está falando do que na hora do comando? A gente sabe que voz é uma faixinha ali, um pedacinho a respeito de inteligência artificial, especialmente na área de linguagem natural. Então, o que a gente está falando de comandos? A gente está falando a respeito de busca. Então, vamos entender um pouquinho do contexto? Os próprios updates do Google, né? Todo o algoritmo está trazendo isso muito forte, a questão do contexto. Como que as pessoas fazem essa busca, né? Então, onde elas estão, a localização, uma coisa importante, né? Elas estão buscando de que dispositivo elas estão? Desktop, estão no celular. E agora a gente tem mais um contexto, que é o fato de usar a voz. Quero trazer para vocês alguns dados aqui da Moz, que é uma empresa referência nessa área, a respeito das diferenças entre uma busca em texto, textual, e uma busca por voz. Quando a gente está buscando em texto, a gente tende a usar menos palavras. O nosso termo de busca, né, ele é menorzinho. Diferente de quando a gente está falando de uma busca que ela é feita ali na voz, no celular. A gente tende a usar mais palavras. Então, quase 7 palavras, 8 palavras, isso está mais presente. E a gente tem que adaptar o nosso conteúdo para estar preparado para esse novo contexto. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando principalmente a ação do nosso cliente, mostrar, né, para o cliente do nosso cliente. Então aqui a gente tem que lembrar de conversar, alinhar muito bem isso, sobre as perguntinhas, né, sobre o que, sobre quem, sobre o como, né? Então, o onde é pronto para agir. Busca por voz está ligado a celular, está ligado à ação. Então, repara como a jornada do nosso cliente está mudando e a gente tem que estar preparado para isso. Vamos para uma aplicação prática? O que a gente pode fazer, né? Adaptar o nosso conteúdo rico a respeito desse contexto, mas a gente também pode utilizar uma plataforma totalmente gratuita, que está disponível, que é subutilizada, que é o Google Meu Negócio. Então, a gente recebe muita dúvida, né? Isso é normal, eu tenho um tutorial completo no meu canal no YouTube, um dos primeiros vídeos que eu gravei, então sofre comigo, chora comigo, porque não sou eu falando, é um robô, estava lá nervosa, olha aí como o vídeo é desafio. Mas o que acontece lá? Clientes que estão perdidos, clientes que não sabem o que fazer. O legal de ser uma plataforma gratuita é que ele vai trazer para você uma argumentação muito diferente. Você vai trazer para o seu cliente o seu conhecimento, falando, tá vendo, eu sei gerir isso. Você vai trazer todo o foco do seu cliente para a questão da sua inteligência e não da sua execução puramente. Porque executar, ele é uma plataforma gratuita e você vai puxar tudo isso para aumentar o valor percebido sobre o serviço que você vai gerar. Então, o Google Meu Negócio é uma plataforma simples, acessível, mas ela pode ser trabalhada de uma maneira muito mais estratégica, com fotos mais legais, trabalhando a resposta de dúvidas, a resposta a comentários, sejam eles positivos ou
ou negativos, isso aí mexe com a percepção do nosso cliente, saber que tem um especialista que vai ajudá-lo a complementar isso. E é uma plataforma que tem total relação com essa tendência, que é busca por voz, é o onde está aberto, é o qual é o melhor, qual está próximo a mim. Então essa é uma excelente oportunidade para que vocês consigam gerar um maior valor percebido e conseguir implementar. Porque já que ele é gratuito, já que ele vai ficar com uma dependência maior na sua inteligência, né? Isso vai trazer aí uma maior chance de implementação também, que tem tudo a ver com o digital. Vamos lá! Mais uma ideia para a gente adaptar esse conteúdo, além de trabalhar o contexto, que são as perguntas que eu passei aí alguns slides atrás, queria trazer uma ideia de vocês trabalharem mais fortemente uma outra plataforma gratuita, que eu sei que todo mundo usa, mas trazendo o Google Trends, tá, para dentro da reunião. Para o momento de brainstorm, para trazer ideias, né? Então, esse momento de trazer ideias está totalmente ligado com a percepção de criatividade. Nós somos profissionais, que nós somos percebidos como profissionais que precisam ser criativos. Falo que hoje em dia a criatividade não é mais aquela criatividade raiz, né? Poxa, tive uma ideia genial. Hoje a criatividade, ela está ligada a dados, porque a gente tem que estimar volume, a gente tem que estimar esforço, isso é importante. Mas essa questão de trazer o insight, de trazer a ideia e aí validar com o cliente é um excelente quebra-gelo, traz uma outra dinâmica para as reuniões. Isso aqui é uma plataforma que pode ser aberta na frente do cliente, ele vai ficar empolgado, vai ficar feliz. E eu fiz aqui uma busca a respeito de sorvete, né? Então olha só como, estou aqui usando um exemplo genérico, mas olha só quantas coisas a gente pode tirar de insight aqui para a estratégia do nosso cliente, comprovar para ele com argumentos, com dados. A sazonalidade desse mercado. Então, poxa, se eu estou num momento de pico de busca, cada busca é uma intenção inclusive de compra. A gente não procura aquilo que a gente não deseja de alguma maneira. Existe um interesse. Se eu estou curioso, eu estou interessado. Então, no momento de pico de interesse, de pico de volume de busca, não é o momento de iniciar promoções de preço, por exemplo. Isso deve acontecer nos momentos de menor demanda. Então, alinhar isso com o nosso cliente ajuda a gente a planejar e conseguir executar melhor, né? Porque a gente já fala, olha, tá vendo aqui? Esse aqui é um momento legal para uma ação. Vamos fazer uma ação de preço aqui nesse momento? Vamos trabalhar o valor percebido aqui quando o volume está mais alto? Aí o cliente fica, ai, que legal, isso tangibiliza muito melhor para ele o momento de cada coisa e a gente não tem que fazer um esforço tão grande de argumentação, apenas de validação. Uma outra coisa que eu gosto dessa plataforma é que traz ideias, né? Então, eu adorei aqui que eu fiquei pesquisando sobre termos de interesse do meu cliente para que eu conseguisse trabalhar termos de busca maior ligados à voz, né? Então, como fazer alguma coisa. E eu tenho aqui, ó, o sorvete de goiaba do MasterChef. Olha só. Então, percebe como a gente tem uma integração entre outras plataformas de comunicação, entre plataformas que são offline. Isso também são argumentos importantes para a gente, né? Que precisa mostrar para o nosso cliente, é nosso papel educar o nosso cliente para que não exista essa inexistência das pessoas digitais. A gente tem pessoas e pessoas se comunicam através de diferentes plataformas. Não existe só o celular. A gente também ainda tem importância e relevância de canais offline. Isso aqui nos ajuda a compreender melhor e a defender melhor esses cenários. Vamos lá, gente, vamos seguir, porque eu quero falar sobre outra tendência de voz, que são os podcasts. Então, todo mundo tá fazendo assim, sim, eu amo. A gente ama podcast, né? Por que a gente ama? Porque ele ajuda a passar, né, a otimizar o nosso tempo e também para passar momentos em que nós estamos entediados de alguma maneira, né? Então, eu faço supermercado sempre ouvindo podcast vida real, né? Então, tô lá, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa que não é prazerosa, como ficar no trânsito, a gente vai ouvir podcast. Então, o Brasil é um mercado muito relevante para isso, tá? E a gente tem que começar a apostar mais nesse formato. Quero trazer aqui para vocês alguma situação do contexto do meu cliente, do meu cliente, na hora que ele estiver consumindo esse tipo de mídia.
Então, a gente vê aqui o trajeto, locomoção, tarefas domésticas, atividades físicas, né? Então, vê que a gente vai se encaixando falando sim. Uma outra informação bem legal diz respeito ao público-alvo desse tipo de mídia. Ele é um pouquinho mais masculino, predominantemente, não é uma coisa tão expressiva, um pouquinho mais da metade. Ele é um público também que está bem relacionado ao público decisor, né? Então, poxa, olha como é importante para marcas que têm esse cenário de clientes que influenciam a compra versus o cliente que faz esse fechamento, tendo uma relação direta, né, com essa mídia. Um dado que eu também quero trazer para vocês, que está nessa pesquisa da IAB Brasil do ano passado, é a respeito de como o usuário de podcast, quem está ouvindo o podcast, está mais sensível à mídia paga. Então, a gente aceita melhor algum tipo de propaganda ali no meio. Então, quando a gente está falando alguma coisa, tem alguma coisa ligada, né, à comunicação paga, a gente é mais receptivo, não é uma coisa que nos incomoda tanto quanto no vídeo. A gente vai aceitar muito mais uma inserção publicitária no podcast do que a gente vai aceitar num vídeo. Isso é um dado importante para o nosso mercado e que a gente tem que saber aplicar no nosso dia a dia. É por isso que eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês a respeito de como fazer isso na prática, né? Então, olha só, olha a diferença da tolerância, né? Do tempo ideal, vamos chamar assim, tempo ideal, entre aspas, de um episódio quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, que é o maior mercado para esse tipo de mídia, né? Então, olha como o Brasil gosta de conteúdos maiores. E a gente vai parar para pensar e falar, sim, um vídeo de 5 minutos começa a me incomodar, mas eu escuto podcast de 1 hora e meia numa boa. Então, trouxe uma pesquisa aqui para vocês poderem planejar melhor como vocês vão aplicar isso no cliente de vocês e até para trazer aquela tranquilidade que esse é um conteúdo, isso é uma mídia que facilita demais aquele conteúdo mais aprofundado, aquele conteúdo mais ligado à jornada da descoberta e até um conteúdo que tem relação com a sua marca, porque você vai ter tempo para contar uma história, você vai ter um usuário mais disposto a essa jornada. Então, ideias para a gente executar isso na prática? Vamos lá? Pode aprofundar. Pode aprofundar, que a gente tem tempo para isso, é uma excelente oportunidade, que a gente não precisa estar naquela correria maior que está presente ali nos vídeos. Vamos inovar nesse formato, na sua maneira de contar essa história, né? Então, eu vou falar aqui a respeito de narrativa também em vídeos, como é importante a gente definir com o nosso cliente essa narrativa. Como é que eu vou formatar isso, sobre o que eu vou falar. Uma outra ideia, usar marketing sensorial. Isso é uma excelente oportunidade para a gente, porque a gente não vai fazer aquele conteúdo bruto, não é gravar podcast ali de qualquer jeito, começar a falar. Você vai precisar de uma edição, você vai precisar de uma vinheta de abertura, uma vinheta de fechamento. Como é que você vai apresentar isso? Como é que é esse passo a passo da narrativa da marca? O cliente não sabe fazer isso. Quem sabe fazer isso somos nós. Então, olha que oportunidade de negócio de você mostrar que não é simplesmente falar. É assim, vou trabalhar com entrevista, vou trabalhar com conteúdo aprofundado, eu vou falar de um conteúdo complementar à minha estratégia. Então, como que eu vou trabalhar isso e como que eu vou construir? E essas questões do marketing sensorial, da vinheta, da trilha sonora, quem pode entregar somos nós. Então, é uma excelente oportunidade. E envolve super planejamento. Os clientes têm muita dificuldade em planejamento, né, essa visão do todo, e esse é o nosso papel. Então, tudo isso vai reforçando, né, essa dinâmica desse tipo de mídia, tá bom? Vamos falar de uma outra coisa agora, que é TikTok. Então, eu fico realmente abismada quando eu pergunto em palestras quem aqui nunca ouviu falar de TikTok. Tem muito cliente que nunca ouviu falar disso. Eu falo, gente, eu nem sei o que é isso. Então, o TikTok foi aí um dos aplicativos, acho que é o terceiro, né, no mundo, mais baixado, mas ele aparece, a relevância dele, estando na frente de Facebook, estando na frente de WhatsApp. Então, uma rede social que veio da China, que já tem um valor de mercado como startup superior ao Uber, e que entrega uma experiência totalmente focada no super jovem, na criança e no adolescente, né? Então, começa
a pensar se isso tem relação com o mercado dos seus clientes, para vocês poderem adaptar essa estratégia e sugerir uma novidade. Então, o nosso mercado está muito carente de novidades, porque a gente vive um momento em que é Instagram, é WhatsApp, a gente ainda tem aí uma relevância do vídeo, até o Facebook, que era uma mídia, ele ainda tem volume, mas ele começa a ficar mais misturado, né, com essa plataforma que é o Instagram, que está no mesmo guarda-chuva. Então, é legal trazer novidade, isso é importante. Quero trazer aqui um case do Guaraná Antártica para ajudar a gente a nos orientar sobre como a gente pode aplicar isso na prática. Vamos lá, vamos falar de cada etapa para nos ajudar nessa. Primeira coisa é o público-alvo. Então, já falei aqui que é um público super jovem, né? Então, para marcas que têm esse público, passa a ser muito relevante. Número 2 é o formato viral, de vídeos super curtos que envolvam humor. Então, como toda rede social, como toda, isso vale para qualquer coisa, ela começa para nos entreter. Não começa para, nossa, eu quero ter uma super experiência com marcas que eu adoro. Não, ela começa para entretenimento, para os nossos amigos, para que a gente possa se divertir. Né? Então, o aplicativo ali, ó, palma da mão, vídeo, olha como é relevante. Então, esse formato de vídeo rápido, vídeo viral, até 1 minuto, a gente está falando aí de 15 segundos por um vídeo, ele é um super desafio para os nossos clientes. Então, é a gente, como profissional, que vai poder ajudá-lo a construir uma narrativa tão rápida, né? Parece que só porque rapidinho é fácil, não, aí que é difícil. É muito mais fácil você fazer um podcast onde você vai lá falando, contando uma história, do que você precisar em 15 segundos passar uma super mensagem. Então, isso é desafio de TV, né? Então, poxa, quem está aqui no mercado de comunicação estudou para isso, é adaptado para isso, para como transmitir, como comunicar uma mensagem num formato tão dinâmico. Então, uma super oportunidade para a gente. Além disso, a gente volta a ter uma super relevância de hashtags. Então, ali, ó, hashtag conteúdo de descoberta, porque é filtro de busca com o tema, né, com etiqueta de conteúdo. Então, a hashtag, que é uma estratégia fácil, entre aspas, e que começou a ficar cada vez mais arrojada para uma mídia como o Instagram. Eu tenho vídeos falando sobre isso, já falei em outras palestras sobre como hashtag não é uma coisa assim tão cartesiana, é assim, é assado, e a gente tem aí uma certa resistência do público, especialmente no Instagram, ao grande volume, ao excesso de hashtags. Lá no TikTok esse cenário tá mais tranquilo, tá mais favorável para todos nós. Então, é um ponto interessante, né? Até para a gente definir que hashtags vai usar. Então, isso reforça toda a percepção do nosso cliente sobre o nosso serviço. Importância total de trilha sonora. Então, é uma rede que tem essa relevância, essa importância para a trilha sonora. Tanto é que o Instagram criou aí uma nova funcionalidade nos stories que se chama Cenas. Então, vê que ele apresenta trilhas sonoras que não tem o aspecto do direito autoral aí. Quem nunca, né, tentou fazer uma coisa diferente, teve seu conteúdo bloqueado, sofreu shadow ban devido, né, bloqueio total ou parcial do seu conteúdo, devido à questão de direitos autorais de trilha sonora. Então, olha só, ali o Instagram fez um movimento. Gente, se o Instagram fez um movimento, é porque isso é relevante. Então, olha só como vai reforçando a oportunidade que existe nessa mídia. E uma outra dica que eu dou aqui para vocês, que tem toda a relação com essa questão da criatividade, né, é o desafio. Então, tudo começa aqui de TikTok com essa questão do desafio. Oh, agora o desafio você é tão viral, é tão legal, e uma questão que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês é como o TikTok é uma rede que a gente pode crescer rápido em audiência. Então você começa e de repente você já tem um volume de seguidores. Isso anima o nosso cliente, isso, especialmente para quem tem esse cenário. Aí vamos lá, eu quero aqui usar esse momento para a gente falar bem de vida real. Camila, assim, eu tenho clientes que eles têm um público-alvo jovem, tá? Então, mas ele não está preparado, ele não está conseguindo nem fazer o Instagram direito, ele não está conseguindo nem dar conta do site, ele não dá conta nem do conteúdo básico. Vida real, né? Não é assim? Pelo menos reserva um momento para mapear influenciadores, porque o influenciador já está lá. Para marcas que não estão preparadas para chegar gerando conteúdo próprio, isso é super normal. Vamos iniciar mapeando os influenciadores desse mercado que estão lá? Então, poxa, será que eles estão? Como eles estão?
Segundo passo, será que eu como marca consigo entrar, não com conteúdo próprio, mas através de um influenciador, através de um conteúdo pago, através de uma parceria? Então, olha como a gente começa a cruzar tendências, o marketing de influência junto com uma rede nova. Para muitas marcas pode ser um super risco, eles podem ficar muito inseguros. Ai não, Camila, não vou entrar no TikTok, daqui a pouco isso não dá certo, eu já não estou dando conta do que eu tenho agora. Aí a gente já tem argumento pronto. Então, ótimo, mas pelo menos mapear, monitorar os influenciadores e pensar numa ação para teste, a gente pode. E aí pronto, você conseguiu mais uma vez garantir um planejamento e um diferencial para sua atuação. Vamos lá, continuando falando de marketing de influência, especialmente aqui na hora de definir, né, um pouquinho do nosso foco. A gente está falando de micro-influenciadores. Então, influenciadores que têm entre 0 e 10 mil seguidores, né? Eles tendem a ser regionais. Então, como que a gente pode trabalhar isso de uma forma melhor? Vamos aqui determinar um pouquinho dos nossos passos para análise, né, de influenciadores, já que isso é sim um desafio, é a dúvida mais comum que eu recebo, né? Então, poxa, como que eu defino qual que é o melhor influenciador? Como que eu falo com esse influenciador? A gente volta aí para uma questão tão primordial, né? Que a gente vai estar falando de marca para ser humano, é sempre assim. Então a marca tem que ser humanizada, senão não rola, porque a gente tem que fazer conversa de pessoas para pessoas. Então o influenciador é a pontinha desse iceberg. Se eu não consigo definir minha estratégia de marketing de influência, como que a minha marca vai se relacionar com influenciadores digitais, né? Seja através de questões mais de relacionamento, que não tem uma remuneração direta, ou através de ações comerciais. Eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente. Como que a gente analisa um influenciador para ajudar o nosso cliente nessa seleção? Primeira coisa é pensar em engajamento, especialmente de micro-influenciadores, porque aqui, gente, o jogo não é o do volume, é o jogo do qualitativo, é o jogo da relação com essa marca. Então, como que é o engajamento? A gente vai monitorar isso, a gente vai monitorar como que é a resposta. Existe resposta? Existe interação? Quando ela acontece, como é que ela acontece? Né? E fazer isso através de uma análise que não seja só no último mês. Né? Então, que realmente mostrar para o nosso cliente a jornada desse influenciador, né? Porque quanto menor o influenciador, no sentido de volume de audiência, mais engajado ele tende a ser. Isso é muito legal, porque tira os nossos clientes daquela ideia de que, poxa, é muito caro fazer marketing de influência. A gente fica achando que só tem a Tássia, né? Não, só existe a Tássia no mercado de moda com milhões de seguidores. Não, a gente tem muitos influenciadores vida real que estão num outro patamar de audiência, mas que são tão relevantes quanto. Porque, né, a audiência não é sinônimo de influência. Então, olha como isso é diferente, tá? Então, tenham esse entendimento e saibam comunicar isso para os clientes, tá? Então, a gente está não mais no jogo da quantidade, sim da qualidade. Olha só, quero trazer uma dica aqui de uma ferramenta gratuita que ajuda a gente a calcular o engajamento. Vamos lembrar o que é o engajamento? O engajamento é o curtir, é o comentar, é o encaminhar, é o salvar. Aqui no caso dessa calculadora, ela está trazendo bastante a questão do comentário, que é bem relevante. Então, comentário é diálogo, diálogo é relacionamento, se é dúvida é interesse. Então, toda essa questão da conversa está totalmente relacionada com a atuação de marcas e de influenciadores em redes sociais, especialmente aqui no Instagram. Então, isso é uma ferramenta gratuita que te ajuda muitas vezes a validar entre um profissional com outro, não no sentido de eliminar, de falar não serve, mas assim até de compreender melhor esse mercado, né? E o que são as motivações para esse engajamento. Afinal, isso vai te ajudar até compreender e validar melhor formatos, né? Formato e tom de comunicação. Também tem relação com o tipo de conteúdo. Então, nós somos marcas, a gente está falando para clientes que são marcas. Então, temas muito polêmicos tendem a gerar uma maior medinho, né? O cliente já fala, não sei. Então, ele começa a ficar mais hesitante. Então, o tipo de conteúdo que esse influenciador tem e também da autoridade dele.
Quando a gente está conversando a respeito de micro-influenciadores, a gente vai estar falando de atuação regional. Lembra regional, tendência lá na busca, no contexto? A gente quer identificação, então tá tudo ligado. Olha só como o mercado de digital, ele tem diferentes tendências, mas elas estão todas conectadas. E esse é o bom planejamento, essa é a boa execução. Porque como ela está conectada, o esforço passa a ser menor, que é tudo único, e a gente também consegue amarrar melhor esses passos e garantir aquele planejamento com plano de ação mais tranquilo para a gente. A gente não quer ficar tendo que lidar com crises ou dúvidas desnecessárias e principalmente mudança de curso. O cliente pega, de repente ele vê uma palestra e ele fala assim, mudei tudo. Não, eu mudei de ideia. Então, quando a gente amarra esses diferentes aspectos, mesmo que o teu cliente seja de repente impactado por uma coisa muito diferente, ao invés de mudar de ideia, a gente só vai falar de uma adaptação e ajudar ele a novamente nos perceber como alguém que os ajuda a encontrar um rumo, a encontrar um caminho, tá bom? Olha aqui, ó, o nosso nicho ou localização. É muito legal essa questão da gente falar a respeito de nicho, até por uma outra questão que dói o coração do nosso cliente, tá? O nosso cliente fica assim, poxa, mas aí com esse valor para uma parceria, né, para uma relação comercial paga, então uma ação comercial estruturada, eu só vou trabalhar com um influenciador. Quando a gente está falando de nicho, a gente pode ter mais do que um influenciador, né? Então, isso tudo, essa relação sobre ser caro, sobre ser barato, é importante que seja compreendida pelo nosso cliente. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal, faço convite para vocês, a respeito de como estruturar parcerias com influenciadores, e acontece muito do nosso cliente achar que aquilo é muito fácil. Ele fala assim, gente, é muito fácil gerar conteúdo. É muito fácil, meu Deus, mas essa menina, né? Geralmente vem assim, com algumas coisas pejorativas, mas essa menina só faz fotos e vídeos de look? É isso? E ela tá cobrando tanto? Ah, mas aí eu vou ter que mandar tal produto, eu vou ter que conversar. Se a gente está dentro de uma estratégia humanizada, é muito importante que o nosso cliente entenda a dificuldade disso. Eu brinco que vídeo é super fácil. Quando você está ali no YouTube olhando e criticando, você está assim, nossa, que vídeo mal feito. Agora, vai fazer. A partir do momento que a gente vai fazer, isso passa a ser difícil. E esse alinhamento de expectativa também é um papel nosso. É papel nosso alinhar expectativas, é papel nosso explicar para os clientes o que é fácil e o que é difícil. É papel nosso levá-lo a executar. Porque essa empatia, e gente, empatia é uma qualidade que ajuda a gente a ter colaborador mais feliz, parceiro mais feliz, cliente mais feliz. E essa empatia vem do quê? Da gente executar. Quando a gente executa, quando a gente põe a mão na massa, pela primeira vez a gente está na pele ali, né? A gente fala, então, beleza, agora é minha hora de fazer. E aí, o que parecia tão fácil pode não ficar, o que parecia difícil deixa de ser mistério. Então, esse é aquele momento, dica do coração, para a gente levar para a vida real. E quero trazer aqui um monte de ferramentas, tá? Que vão ajudar vocês a fazer esse mapeamento. São plataformas que têm como base, né, essa questão de ajudar a monitorar influenciadores. Porque quando a gente está falando a respeito de influenciadores, né, que são aí enormes em audiência, isso fica mais fácil. Mas se a gente está falando de ter um pool, né, um conjunto de influencers que são de nicho, que são menores, que são mais engajados com a nossa marca, que são mais engajados com a sua audiência, esse tipo de plataforma pode sim te ajudar bastante a não precisar mergulhar tão profundamente, pelo menos ter uma primeira seleção de profissionais especialistas, né? Os influencers são isso também, eles são profissionais especialistas na geração de conteúdo e nessa comunicação com o público-alvo. Vamos falar de vídeo? Vamos falar de vídeo, meu Deus, vamos, porque precisamos falar disso. Primeira coisa, eu tenho um conteúdo que eu abri meu coração. Vídeo não foi fácil para mim, né? Vídeo hoje é um prazer, mas no começo eu pensei em desistir inúmeras vezes, eu cheguei a desistir, contei isso num podcast sobre fracasso, foi tão difícil fazer o primeiro vídeo que eu falei, não quero mais fazer isso nunca mais. Eu tive uma criticazinha, uma crítica, aquela crítica me desmontou. Ali eu abro meu coração para mostrar técnicas que a gente pode usar com os nossos clientes para que vídeo se torne possível. Especialmente esse vídeo humanizado, esse vídeo que conversa de forma direta. Isso é difícil pra gente que é profissional. Você imagina para o nosso cliente. A ideia de gravar um vídeo é aterrorizante para ele. Gente, onde a dor é quê?
onde a dor existe a necessidade de uma solução. Se o nosso cliente está com dificuldade, se ele está desesperado para gravar vídeo, é nosso papel fornecer esse serviço, ajudá-lo a fazer essa ação tão importante, tão relevante para 2020 e daqui para frente. Vídeo vai ser muito importante. Então vamos lá, quero trazer alguns argumentos para convencimento, para ajudar nosso cliente a compreender e para sair desse medo, né, que a gente vai ajudá-lo nisso. Primeiro, entrega orgânica. Teu cliente está com problema de alcance? Nossa, não consigo aumentar o meu alcance, não consigo entregar o meu conteúdo. A gente vai fazer o quê? A gente vai investir em vídeo. Porque, ainda que a gente não controle o algoritmo, adoro falar sobre isso, né? Então, o algoritmo não é uma coisa que a gente controla diretamente, especialmente lá no Instagram, né? Mas tem questões ali que a gente controla, que é o quê? O formato. Então, diagnostica, para analisar teu cliente. Ele está com problema de alcance, ele está com uma questão com a audiência, ele não consegue crescer a audiência. Vamos para um formato que as redes privilegiam? Vamos aproveitar isso? Então, vamos falar de entrega orgânica para ele e reforçar esse formato tão importante. Outra questão, que aí é um desafio para os nossos clientes e que a gente pode ajudá-lo com isso, o formato vertical. Então, formato vertical, porque é celular, né? Olha aqui, é a maneira que a gente vê. A gente não fica virando assim. A gente gosta de assistir formato vertical e o cliente do nosso cliente também. Então, a gente vai ajudá-lo a adequar diferentes formatos. Olha aí o formato de IGTV, que desafio que é. Ele tem que funcionar no feed, que é um formato mais quadrado. Depois ele tem que ser vertical. Ele tem que ter uma capinha que funcione ali no IGTV, mas também funcione no feed. Nós somos especialistas em ajudar o nosso cliente a fazer essas adequações. Então, defenda o seu trabalho dessa maneira, porque isso vai te ajudar, né, a conseguir ser percebido de uma forma de maior valor. Vamos lá, as nossas lives. Camila, o problema tá sério. Eu tenho muito problema de alcance, eu tenho muito problema de engajamento, eu tenho muito problema de entrega orgânica. Vídeo ao vivo. Vídeo ao vivo pode ser um remedinho que você vai tomar por um período. Você vai fazer uma vez por mês, uma vez por semana. E aí você consegue melhorar essa questão orgânica, né, essa entrega orgânica, e depois você vai ajustando através de outras maneiras, tá bom? Então, ó, outra super tendência, vídeo 1 a 1. Se o seu cliente está com dificuldade de inovar no atendimento, se o seu cliente usa o WhatsApp, se você usa o WhatsApp para falar com o seu cliente, e a gente sabe que o WhatsApp pode ser, assim, uma verdadeira dor, né, ali na nossa gestão. Porque, poxa, o cliente tem uma ideia às 10 horas da noite, ele manda, a gente fica na dúvida, respondo agora, não respondo agora, mas a gente fica curioso. Situação normal que eu vivo também, a dica é: vamos começar a pensar numa estratégia de resposta? Olha para o profissional que tem uma agência, que tem uma consultoria, provavelmente é você que vende também, né? Você tem que vender o seu produto, o seu serviço. Vamos trazer esse formato imersivo para essa conversa. A gente vai responder com um vídeo. Isso, além de provar que nós temos esse conhecimento, né? Além de tudo isso, a gente traz uma sensação de estar próximo, esse 1 a 1. Então essa foi apontada como uma super tendência, especialmente nos Estados Unidos, que é um mercado que influencia muito nosso, como principal aí diferencial para 2020 de marcas humanizadas, né? De marcas que se importam com o seu cliente. É você colocar a sua equipe, é você colocar quem vende, porque quem vende já é a cara da marca, para falar diretamente em formato vertical, né? Trazer a voz, mas também trazer a imagem. Então, usar vídeos. Olha só que oportunidade que a gente tem de desenvolver com o nosso cliente um enxoval. Enxoval é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, né? Porque nós somos especialistas nisso. Então, vamos desenvolver um enxoval que seja algo que a equipe de vendas pode usar, né? Então, poxa, não estou conseguindo alcançar o cliente, vamos mandar um vídeo, porque apesar de não ter tempo para receber a gente presencialmente, é muito, muito comum que o potencial cliente, aquele com quem está negociando, ele vai assistir o seu vídeo, né? E você vai trazer uma coisa diferente, um formato diferente. Então, a dica do vídeo 1 a 1, especialmente no WhatsApp, ele funciona tanto para os diferentes públicos de interesse do seu cliente, representantes, vendedores, o cliente final em atendimento, como também para você se relacionar com seus clientes e potenciais clientes. E aí já tem uma coisa maravilhosa que você vai treinando, né? Uma dica que eu sigo para mim, eu faço isso para mim também, que é desafio mesmo. Eu sou sempre o meu case. Então, o meu case começa comigo. Se eu estou falando sobre uma coisa, eu tenho que implementar, eu tenho que testar. Isso me ajuda a treinar, me ajuda a viver a curva de experiência e também me ajuda a poder mostrar alguma coisa que deu certo para o meu cliente, né? Então, para começar, eu já tenho um case
que a gente mesmo. Pessoal, quero também aproveitar e trazer aqui uma ideia de uma métrica, tá? Lá para os vídeos, nesse caso aqui é conteúdo de feed do Instagram. Aqui no Ver Informações, a gente vai poder ter uma ideia de ações de engajamento, que a gente já falou delas, curtir, comentar, o compartilhar, seja diretamente, né? Ou então no nosso story, mais o salvamento e do quanto isso leva visitas ao perfil, que é importante para alcançar novos seguidores lá no Instagram, ou então alcançar pessoas, que é o que é um dos nossos objetivos, né? Que é conseguir ter audiência. Olha só, lá a gente vai ter algumas métricas, né? E entre elas, o tipo de conteúdo que vai trazer seguidores, que vai ajudar na descoberta desse conteúdo, a novas pessoas. Isso é muito sensível para os nossos clientes. As marcas querem isso. Ah, mas quem de novo, né? É até uma coisa que eu sempre puxo na consultoria, tá? Vamos fazer assim, vamos cuidar de quem a gente tem e vamos procurar novos, né? Mas sem esquecer. Por que eu tenho que falar isso? Porque para os clientes é assim, eu quero gente nova. Quem eu já tenho, já fui. Agora eu quero gente nova. E não adianta negar isso, não adianta lutar contra. Então, tenha lembrança disso, que isso está lá no coração dele, para ajudá-lo a medir os resultados para quando ele está trabalhando com vídeo, que ele vai perceber que esse é um conteúdo que ajuda a trazer mais seguidores, ajuda a melhorar o alcance, ajuda a melhorar essas métricas de engajamento. Então, é um formato que facilita bastante, tá bom? E lá nos stories, vamos pensar no formato de 3 etapinhas, por exemplo, simplesmente pensando nos pilares que orientam o nosso especialista, que é o nosso usuário. Então, humanização para gerar identificação, tá bom? E qual que é o outro ponto? As legendas, metade, 40%, vai, mas em alguns mercados é mais ou menos metade. Então, metade dos usuários assistem os stories sem som. O que você vai fazer? Você vai mostrar para o seu cliente o quanto você vai ajudá-lo a trazer pessoas para a comunicação. Quem são essas pessoas? Eu trouxe aqui exemplos da Amaro, que buscou fornecedores para falar isso, aqui no caso das artesãs que fizeram uma coleção especial. Então, olha que ação toda planejadinha. Ela está lá no produto, ela está falando com o público final, ela está trazendo propósito, ela trouxe um conteúdo com legendas, identificado, humanizado, então ela está tudo ligado ali. E também trouxe a sua equipe para falar, olha, esses aqui é o meu carrinho, são os produtos que eu gosto, eu que trabalho aqui. Então você não precisa mais falar assim, eu sou uma marca que eu prezo o meu colaborador, eu gosto do meu colaborador. Você não precisa falar isso, porque já está subentendido. Então você vai ajudar o seu cliente a humanizar, a trazer essa identificação, mostrando que não tem que ter só uma pessoa falar em nome da marca. A equipe de vendas já fala em nome da marca, tá? Esse é um recado. Então, mas quem que vai falar em nome? Você já tem, são seus vendedores. Você traz, especialmente para as consultorias, a necessidade de capacitar todo mundo para conseguir entender tudo isso, conseguir colocar em prática, e você também vai dar a dica da legenda para ele. Então, trazendo aí uma coisa, que legal, né? Então, é um diferencial para aquilo que você vai ofertar e planejar e executar. Aqui tem alguns aplicativos que nos ajudam, né, a colocar legendas automaticamente, aqui no caso do Clips, para quem tem iOS, os iPhone. Eu quero já dar outra dica que não está aqui, que é o aplicativo AutoCap, né? Então, CAP, AutoCAP, que também vai ajudar a legendar automaticamente. O Clipomatic, o InShot, são aplicativos muito legais que ajudam a gente a colocar legendas, a fazer pequenas edições, pequenos cortes, né? Só que não vai ter uma coisa tão automática, assim como os outros aplicativos aqui de baixo que estão mais relacionados à imagem. Vamos lá, Camila, você está falando com profissionais de comunicação, então provavelmente você não vai precisar utilizar esses aplicativos, né? Você vai acabar ofertando isso dentro de um contexto usando softwares profissionais, edições profissionais. O que é legal do aplicativo? Que ele pode ajudar a aumentar o volume. Segundo, que ele mostra para o nosso cliente que existe essa opção, ele vai perdendo medo. Então, são aí gatilhos, né? Nem sei se eu quero usar esse termo, mas são assim os argumentos, para te ajudar a iniciar essa conversa, para mostrar que isso sim é fácil, isso é possível, né? Aplicativo é uma coisa com que os nossos clientes se relacionam, então facilita bastante. E se você quer começar, não custa fazer um teste também, para ver se essa é uma realidade ou se você busca uma parceria. Fechado?
Vamos lá, mais uma dica a respeito de vídeo marketing. Esse é um momento que eu quero conversar diretamente com vocês, que são assim como eu, profissionais da área. Os nossos clientes precisam de trabalho consultivo, eles precisam aprender sobre vídeo, eles precisam testar vídeo, eles podem contar com vocês para prestar esse serviço diferenciado. A gente é carente de profissionais com esses skills, com essas habilidades. A gente precisa de ajuda para equipamento? Claro que sim, o cliente não sabe o que escolher, nós podemos nos especializar nisso. Video marketing é uma super tendência, você pode levar o foco da tua empresa mais para perto dessa área, mas também para construir narrativa. Então, como que vai ser, né, a conversa? Como é que vai ser esse vídeo? Quero citar um exemplo para vocês. Todos os meus vídeos têm um elemento de narrativa que é finalizar com uma possibilidade. Você nunca vai me ver finalizar um vídeo que eu não fale assim, agora você vai poder, então tenta aplicar isso. Eu sempre tento finalizar o meu vídeo com uma mensagem positiva, porque isso faz parte da minha narrativa, isso faz parte da minha marca, faz parte do meu propósito. Entender que sim, não existem diferentes níveis de capacidade, sim diferentes momentos na curva de aprendizado. Então, como eu acredito e vivo isso, a minha narrativa de vídeo fecha esse conteúdo sempre trazendo a possibilidade para quem está me assistindo. Isso é uma coisa que eu tive que parar, detalhar, escrever, formalizar para ir gravar. Isso me ajudou a dar um tom de voz melhor para os meus vídeos, a fazer disso uma rotina mais simplificada, porque aí deixa de ser um mistério inalcançável. Tente aplicar isso para o seu cliente também. Tenta mostrar para ele que você pode construir uma narrativa. Isso está um passo mais basal do que o roteiro. Roteiro é o que a gente vai falar. A narrativa é aquilo que permeia. Não importa o que eu vou falar, eu tenho elementos da minha narrativa e eu dei um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, edição e direção. Olha que oportunidade para você que de repente está assim, poxa Camila, o meu mercado está muito concorrido. Ai, tem muita concorrência. Eu não consigo vencer aqui. Eu tenho uma agência, eu tenho uma consultoria, mas não tá legal, eu tô desanimando. Então, edição e direção de vídeo são áreas super promissoras para os profissionais. Olha com carinho, mas não tem só ela. Então, além de um profissional especialista em videomarketing mais consultiva, seja técnico ou de comunicação, além da área de edição e direção, a gente tem também toda a parte de motion design, então animação, né? Isso é muito relevante. Eu tenho isso dentro dos meus vídeos, como? Com enxoval. Então, eu tenho um enxoval básico que eu aplico conforme a minha necessidade. Isso foi planejado, isso estava presente ali no meu planejamento e faz toda a diferença para a gente profissionalizar o conteúdo. Você vai ser o profissional que vai apresentar isso ao mercado. E por último, a gente também tem o mercado de otimização. Otimização para diferentes plataformas. Otimização pode ser lá no YouTube. A gente tem tag, tem thumb, tem toda a descrição do vídeo, tem cards para um conteúdo se relacionar com o outro. Isso não é uma coisa tão simples de fazer e muitas vezes passa batido, mas o mercado tem essas dúvidas. Então, pensa nessa otimização. A gente acabou de falar sobre hashtags para TikTok, a gente acabou de falar sobre o formato de desafio, challenge. Poxa, como que eu vou montar tudo isso? Você é um profissional que tem ali, ó, tá com a faca e o queijo na mão para estudar mais essa área e começar a ofertar esse tipo de serviço para o mercado carente, mas desejoso desse tipo de solução. E é assim que eu me despeço com vocês, viu? Com uma possibilidade que está aí na minha narrativa, desejando que vocês passem a aplicar isso na prática e possam implementar isso, possam agregar diferenciais, porque é assim que a gente consegue também ter um valor maior, né, para o nosso mercado. Faço convite para que vocês acompanhem os meus conteúdos lá no Instagram ou então no meu canal no YouTube, porque eu amei cada minuto. Um beijo e até a próxima. Obrigado, Camila. Que palestra legal. Várias tendências e a gente vê que vídeo tá super em alta. Então, galera, invistam em vídeos, beleza? Camila, obrigado por tudo. Galera, continua assistindo o congresso, porque tem muita coisa bacana acontecendo. Beleza? Como eu sempre digo, pra cima, até breve.